Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a nossa a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade nessa mesa que papai preparou para nós. Estamos aqui para desfrutar desse banquete, ó. Olha que maravilha! Tem um banquete preparado e foi Jesus que preparou. Foi o nosso Pai, nosso Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Os três, a Trindade, prepararam para nós esse banquete, para nós desfrutarmos na presença deles. Amém? Aqui é Sabrina Trombim. Nós estamos aqui nessa a nossa live lendo a Bíblia diariamente ao vivo no Instagram e quando possível eu subo essa live para o YouTube. Então, se você estiver assistindo no YouTube, tem que ativar o sininho para ser notificado o dia e a hora que vai subir esse vídeo, porque eu ainda sou a equipe que faz tudo aqui e eu não consegui ainda ter uma rotina, né, que me proporcione subir o vídeo no mesmo horário todos os dias. Mas em algum momento da semana vai subir, tá? Então ativa o sininho aí para você ser notificado. E também, gente, algo muito importante que eu sempre gosto de falar aqui é que eu estou aqui fazendo essa live de leitura para abençoar a sua vida. Mas você não pode ser dependente de mim. Você tem que ser dependente do Espírito Santo. Então, mesmo que eu não esteja lendo a palavra, aqui aparecendo o vídeo diariamente para você, vá para a palavra e peça ajuda para o Espírito Santo, porque ele vai auxiliar você. Amém? Porque ele é o nosso auxiliador. Então, eu quero convidar você agora, eu vou mandar aqui também para algumas pessoas a live, para que as pessoas possam lembrar, entrar, assistir, porque às vezes o Instagram não avisa, não comunica. Então vamos avisar aqui as amigas que a gente já entrou ao vivo, para que todo mundo possa estar aqui acompanhando, amém? Vamos então estar orando, eu vou estar orando enquanto você envia aí essa live. Pai, muito obrigada por mais um dia, louvado é o teu nome, digno e santo tu és, Senhor. Pai, eu te amo, Senhor, e te servir é um privilégio, te servir, Senhor. É tão maravilhoso, é tão bom, Senhor, saber que nós fomos chamados e escolhidos para servir um Deus que é Pai, que é galardoador, que é bondoso, que é misericordioso. Louvado é o teu nome, Senhor, nessa manhã. Eu oro pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está, que vai assistir essa live depois, que nós possamos desfrutar da tua plenitude, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações por meio dessa palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar sequência. Ontem a gente parou em 1 Reis 15, né? Então hoje a gente vai para 1 Reis 16. Bom dia, obrigada pelas flores preciosas. Eu não fico falando aqui o nome de vocês, mas eu tô vendo todas vocês aí, tô vendo os bons dias, eu tô vendo, tá? Pode escrever aí que eu tô vendo. Às vezes, né, eu não vou ler aqui tudo pra gente poder não misturar muita coisa com a leitura, mas eu tô vendo, tá bom? Então vamos lá. Dando sequência, então, no capítulo 16. Ontem a gente viu, então, vários reis, né? Livro de 1 Reis vai falar de vários reis. E o que a gente mais tem visto aqui, gente, nesse registro bíblico? Porque aqui fala, né, que há o livro das histórias dos reis. Esse livro das histórias dos reis é um outro livro, não é a Bíblia. Mas aqui na Bíblia, quem escreveu o livro de 1 e 2 Reis preocupou em deixar registrado aqui como era o coração desses reis, se eles eram ou não voltados para o Senhor. Então a gente tem visto aqui reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor e reis que que adoravam ao Senhor, mas que também tinham atitudes que não agradavam a Deus. Como a gente viu aqui, por exemplo, o rei Baasa, eu acho que foi, que ele seguia
Asa, o rei Asa, mas que depois ele matou todo mundo, né? Era uma profecia, né? Alguém ia ter que matar, eu já tinha falado, né? Mas a gente está, então, prestando atenção nisso. E aí, vamos dar sequência aqui no capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó, a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o conselho de Jeroboão. Provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Vocês lembram, gente, qual foi o pecado de Jeroboão? Eu falei para vocês, não esqueçam, se um dia alguém perguntar para vocês qual foi o pecado do rei Jeroboão, porque ele marcou, né, aqui. O pecado dele foi fazer ídolos, fazer bezerros de ouro e levar todo o povo a adorar esses ídolos. Então, verso 3. Por isso, destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro das histórias dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Ó, viu só? Eu estava certa. Aqui diz, ó. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Então, Baasa destruiu a família de Jeroboão, mas teve a mesma atitude. Cometeu os mesmos pecados, né? É o sujo falando do mal lavado, como diz o ditado. Não é assim? Às vezes a gente não vê pessoas criticando outras, falando mal de outras. A gente vê muito isso na família, né? Pessoas criticando o pai e a mãe e fazem igualzinho. Estão fazendo a mesma coisa. Não renovaram a mente. Por quê? Porque são ciclos que vão se repetindo. E ciclos familiares precisam ser quebrados. Precisa ser identificado primeiramente. Qual é o ciclo que tem passado de geração em geração na minha família? Qual é o ciclo que tem se repetido? É de divórcio? É de alcoolismo? É de prostituição? É de enfermidade? É de idolatria? Qual é o ciclo que tem se repetido? Nós precisamos identificar e quebrar esses ciclos. Sabe? Quebrar como? Orando. Orando, se colocando na presença de Deus, identificando, se arrependendo pelos pecados dos nossos familiares, colocando diante de Deus o seu pecado e se determinando em cumprir o que a palavra de Deus diz. Porque a fé sem ação, a fé sem obra é morta. Então não adianta nada orar e continuar tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, porque alguns pecados permanecem nas famílias por causa dos hábitos. Por exemplo, o hábito de adorar ídolos. É um pecado que vai passando de geração em geração. Ganha o santinho, vai seguindo com o santinho de família para família, vai adorando, sabe? Vai tendo hábitos, né? Costumes familiares de ir em alguns lugares, de frequentar alguns lugares, sabe? Então, é algo, parece que normal, mas não é. Precisa ser identificado, precisa ser olhado para a palavra e ver, tá de acordo com a vontade de Deus? Né? Como a gente já viu aqui em 1 Samuel, a consulta a videntes, por exemplo, né? Ir nesses lugares
parece que é comum na família, mas não é certo, segundo a palavra de Deus. Então, são coisas que precisam ser identificadas e serem quebradas. Aí, assim, pode ter vindo até aqui, mas daqui pra frente não vai. Por quê? Porque eu reconheci, eu quebrei, e eu vou me posicionar, eu vou fazer diferente para que essa maldição, para que esse costume, para que esse hábito não perpetue mais na minha família. Eu vou quebrar esse ciclo, né? Por exemplo, na minha família, na família do meu marido, a gente já identificou, né? Alcoolismo, divórcio, sabe? Algumas coisas que a gente disse, não, a gente não vai, a gente já poderia ter vivido isso, mas a gente disse, não, veio até aqui, mas daqui para diante, para os nossos filhos, isso não vai passar. Então, é muito importante identificar, por isso que está registrado aqui, gente, a história desses reis, porque eles vão repetindo as mesmas atitudes das famílias anteriores. Amém? Então, vamos lá. Verso 8, então. Elá reina em Israel. Elá, filho de Baza, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Sempre vai associar aqui, né? Vocês prestem atenção, que vai associar o reinado de Israel com o reinado de Judá. Porque todos eram um povo de Deus, mas houve uma separação, houve uma divisão. O reino de Israel e o reino de Judá. E cada um tem um rei. Então, aqui, quando escreve, fala, enquanto fulano reinava de um lado, o ciclano reinava do outro, em meados de tantos tempos, tantos anos. Então, Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Olha só, gente, o que eu acabei de explicar para vocês aqui, antes de ler esses versículos. Por que que tudo isso aconteceu? Verso 13 está dizendo, ó, isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Pecados geracionais. Atitudes, hábitos que vai passando de geração em geração. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Verso 15. Inri reina em Israel. Inri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Inri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Gente, agora vocês vejam só como as pessoas são propensas para o mal. Porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus e obedeceu a Deus em tudo, né? A gente leu ontem aqui, exceto no episódio de Urias.
Mas Davi é um homem, a palavra diz que é um homem segundo o coração de Deus. Viveu uma vida entregue em favor de Deus. E os demais reis não seguem o exemplo de Davi. Eles seguem o exemplo de quem? De Jeroboão. O que fez? Ídolos. O que pecou? O que fez o que era mal aos olhos do Senhor? Esse é o exemplo. Por isso que as lideranças, né? Provérbios vai dizer, né, que quando uma liderança ela é má, o povo sofre. Porque a liderança leva o povo a um lugar. A liderança traz sobre uma nação consequências. É forte isso. Verso 21. Honre reina em Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibine, filho de Genate, e a outra metade apoiava Honre. Os partidários de Honre derrotaram os de Tibine, filho de Genate. Tibine morreu e Honre se tornou rei. Honre começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Honre comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Honre fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, mais um, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Honre, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Honre morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Verso 29. Acabe reina em Israel. Acabe, filho de Honre, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Honre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e começou a prostrar-se diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Iel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Vocês lembram agora com essa mensagem? A gente leu lá atrás. Quando eles derrubaram Jericó, Deus disse que nunca ninguém jamais poderia reconstruir Jericó. Se fizesse isso, morreria. Teria morte na sua família. E chegou um distraído aqui, né? E fez isso. E olha só, gente, incrível como que as pessoas, elas permanecem nos seus erros. Elas vão perdendo a sua família, vai perdendo a sua família e permanece nos erros. Como que isso, né, cega as pessoas? O desejo de conquistar, o desejo de reconstruir algo, de levantar algo em seu nome, em seu favor, passando por cima da sua família. Quando ele coloca os alicerces de Jericó, morre um filho. E ele não para. E aí, quando ele coloca, então, as portas, morre mais um filho. A troco de quê? As pessoas estão fazendo as construções que estão fazendo. A troco de quê? Precisamos refletir, não é mesmo? Não é mesmo, meu povo? Vamos para o próximo capítulo. 1 Reis 17.
Elias é alimentado por corvos. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Uau! Agora apareceu um profeta aqui na história, Elias. Então, o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordens para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Verso 8. A viúva de Sarepta, aliás. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Uau! Mais um aqui, ó, gente. Dos 365, não tenha medo, não temas, que existe na palavra de Deus. Um para cada dia do ano. Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas, primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Aleluia! Verso 15. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, deixa eu só comentar aqui. Gente, olha só, essa mulher, por que teve farinha no jarro? Azeite no jarro e farinha na vasilha. Porque essa mulher fez conforme Elias disse. Ou seja, lembra que eu falei antes aqui, no início, gente? Eu nem fazia ideia que a gente ia ler isso aqui, mas eu falei que a gente precisa orar, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa ter atitudes correspondentes. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, o profeta falou, né? E muitas vezes as pessoas pegam as palavras que os profetas falam e acham que vai acontecer do nada na sua vida, um milagre. Não, não vai. Precisa ter uma atitude correspondente. Então, Elias pediu para que com aqueles poucos ingredientes que ela tinha, ela fizesse o pão, mas a primeira parte era para ele. Ela poderia pensar assim: tá doido esse homem? Eu só tenho isso daqui. Eu estou com fome, eu tenho meu filho aqui pequeno com fome. Eu vou dar para esse desconhecido? Mas ela confiou na palavra do homem de Deus. E ela, ao dar para o profeta nessa época representava o próprio Deus. Quando ela deu ao profeta, ela estava reconhecendo que a sua dependência estava em Deus. Ela estava reconhecendo que a sua fé estava no Deus de Israel, naquele Deus que fez todas as maravilhas, todos os milagres que a gente já leu e sabe aqui. E porque ela confiou, o Senhor a abençoou e não faltou nem azeite e nem farinha. Aleluia!
Vamos aprender a confiar em Deus. Sabe, isso aqui é uma palavra ótima, né? Para dízimos e ofertas. Porque não é no final que a gente tira a parte que cabe a Deus. É no começo. É no pouco que a gente mostra que é fiel. Não é no muito. Esse aqui é um exemplo excelente de fidelidade, de lealdade. É no pouco, é na dificuldade que a gente mostra que verdadeiramente é leal, que é fiel e que confia em Deus. Mais do que naquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós confiamos no Deus invisível, que vê e provê todas as coisas que nós precisamos. Amém? Verso 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então, a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Meu Deus, olha isso, gente. A gente, né, ao ler aqui, vê que essa mulher já tem uma porção de fé. Mas depois o Senhor leva ela a ter uma convicção de fé. De que aquele homem era mesmo um homem de Deus. E que o poder de Deus estava operando por meio dele. Meu Deus, sensacional! Sim, o Senhor vai, muitas vezes, fazer com que coisas ruins aos nossos olhos, difíceis aos nossos olhos, aconteçam, para que a gente possa confiar nele, para que a gente possa provar e ver que ele é bom, sempre bom, e que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Está lá em Efésios 4:20. Esse é o nosso Deus. Amém? Ele traz vida aos mortos. Quando Deus está dentro da nossa casa, aquilo que já morreu, que você pensa assim, não tem mais jeito, clame ao Senhor, porque Ele pode fazer reviver o seu casamento, os seus sonhos. Ele pode tirar da gaveta aquilo que um dia você sonhou, planejou, mas por algum motivo morreu. Ei, se o Senhor está aí, se você tem o Senhor no seu coração, na sua casa, clame a Ele. Ele não vai, né? Como diz assim, por que o Senhor colocou isso no meu coração? Porque o Senhor me fez gerar esse filho. Não é para a morte, é para a vida. O Senhor está me falando para dizer isso aqui para você. Não é para a morte, é para a vida. Clame, porque Ele pode fazer o impossível acontecer. Creia, toma posse disso. Amém? Eu não sei para quem é, mas o Senhor está me levando a falar isso aqui. O Senhor quer ressuscitar sonhos, matrimônios, casamentos que estavam mortos, esperança que estava morta. Daí, dentro da sua casa. Tá aí dentro, é dentro da sua casa, é dentro do lar de alguém. Não é algo fora, é dentro. Toma posse disso, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver que hora é, gente. 9h36 já? Eu vou parar por aqui, né? E amanhã a gente vai ler uma história bem legal. Bem legal, o confronto de Elias no Monte Carmelo. Aí eu não vou misturar, eu vou deixar para ler amanhã,
porque daí depois Elias foge para o Sinai, né? E aí a gente tem um contexto mais legal da história. Amém? Então amanhã a gente dá sequência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. O Senhor tem colocado aqui no meu coração uma forte convicção de que pessoas estão sendo revividas no seu espírito, estão sendo renovadas, o espírito sendo vivificado. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, nos leva a crer assim como essa mulher. Enche-nos, Senhor, da tua palavra. Enche, Senhor Deus, as nossas vasilhas da tua palavra, que é farinha de boa qualidade, Senhor. Enche-nos, Senhor, que não venha faltar a tua palavra dentro do nosso lar. Que as nossas vasilhas, Senhor, que nós somos, Pai, essa vasilha, venha estar sempre cheias da tua palavra, Senhor. E que como essa botija de azeite, que é o teu Espírito Santo, nós venhamos estar transbordando do teu Espírito, Senhor. Sim, Pai, eu oro declarando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida e lar de cada pessoa aqui, que venha haver um transbordo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito venha encher e venha transbordar sobre os filhos, sobre o marido, sobre a parentela, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha ser multiplicada, a boa farinha, farinha de boa qualidade, que a tua palavra venha ser multiplicada dentro de cada lar, em cada mesa, em nome de Jesus, Pai. Em cada mesa, em cada lar aqui, eu profetizo isso, eu declaro isso. Abundância, multiplicação da farinha, que é a palavra do Senhor, do azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, enche, Senhor, cada lar. Aviva, Senhor Deus, cada coração, cada espírito aqui, Pai. Vivifica cada espírito de cada pessoa com teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. E eu declaro que casamentos estão sendo revivados. Em nome de Jesus. Aquilo que estava morto, que volte à vida, que volte a viver. Em nome de Jesus, sonhos, projetos. Em nome de Jesus, a esperança, o bom ânimo de mulheres que estão prostradas, que estão, em nome de Jesus, agora caídas, venham se levantar do chão, se levantar da cama. Mulheres enfermas, em nome de Jesus, que estão prostradas com dores, em nome de Jesus, sejam agora renovadas no seu espírito e se levante desse leito, se levante desse chão, saia desse engano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a sua vida, sobre o seu lar, renovo na sua mente. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, nós ouviremos testemunhos dessa palavra que o Senhor trouxe aqui essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, eu creio e profetizo que o Senhor, Pai, será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe isso? Se essa palavra foi para você, tome posse dela. Tenha uma atitude correspondente. Aquilo que a pessoa de Deus está falando aqui para você não é sobre mim. Eu sou só um instrumento. Mas é Deus entregando aqui para você uma mensagem. Entregando uma palavra de ânimo, de renovo, de fé para sua vida. Tome posse disso. Em nome de Jesus. E testemunhe para a glória do nome do Senhor. Amém? Gente, um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado. Eu amo estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, sendo esse instrumento na mão dele. Amém? Oremos, orem pela minha vida, eu estou em oração pela vida de vocês. E juntos estamos aqui, nos fortalecendo em fé todos os dias. É maravilhoso isso que nós estamos vivendo, gente. É maravilhoso, é sensacional. Amém? Não é sobre número de pessoas. É sobre o que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Faça parte disso. Compartilhe a palavra de Deus também.
né? Hoje eu vou subir, eu já tô editando, eu vou subir mais vídeos lá pro YouTube. Depois você vai lá, eu vou compartilhar nos grupos ali. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Seja você também um instrumento do Senhor nessa geração. Não seja um rei que faz as coisas que desagradam ao Senhor, mas seja alguém segundo o coração de Deus. Amém? Beijo. Deus abençoe. Até amanhã. Se assim Ele permitir, estaremos aqui.